Olá pessoal, tudo bem? Professor Odmar Manuel para trazer algumas orientações pontuais nesse momento onde todos estão aí em quarentena, onde os síndicos estão sob a responsabilidade de liderar e coordenar as atividades do condomínio e como hoje nós temos um grande número de pessoas que moram em condomínio e principalmente na nossa região aqui de Balneário Camboriú, litoral catarinense, as cidades elas são todas verticalizadas e caberá ao síndico aí fazer a coordenação, cooperando com as autoridades nesse processo de quarentena, onde as pessoas estão recolhidas nas suas casas e principalmente nos seus apartamentos, né? Então, alguns pontos ali para a gente discutir. A questão da limpeza, né? Ela tem que ser mantida, o serviço ele tem que ser mantido, né, e intensificado em algumas áreas, por exemplo, nos elevadores, corredores, maçanetas, hall de entrada. Então essas áreas elas precisam ser intensificadas nesse momento. Algumas empresas terceirizadas estão suspendendo ali o serviço, então aí caberá ao síndico articular com algum grupo de morador para fazer esse serviço. Outras empresas estão mantendo o serviço apenas no período de meia jornada, né? Então a limpeza ela precisa ser concentrada em alguns pontos específicos, pontos de contato, que são esses que eu já falei, né? Então você pode agilizar esse processo através do fechamento de algumas áreas que não deverão ser utilizadas nesse momento, como por exemplo salão de festa, sauna, academia, aqueles condomínios clubes. Então tem toda aquela área de convivência que deve ser isolada, né, até para atender a recomendação das autoridades e também evitar o contato social dentro do próprio condomínio, porque a orientação é as pessoas devem ficar em casa, nos seus apartamentos e não curtindo o clube, curtindo o lazer no condomínio. Lógico que algumas situações precisarão também ser adequadas, por exemplo, o uso de parquinhos, né? Então precisa ser avaliado, né? Porque as crianças também trancadas em casa ali vai criar alguns problemas. Então se de repente você tem uma área no seu condomínio que de repente ela não é muito concentrada, ela é espalhada e aí caberá fazer uma avaliação se libera ou não os parquinhos, né, essas áreas de lazer para as crianças. Mas as outras demais áreas elas devem ser fechadas e a limpeza concentrada nessas áreas de circulação, entrada do prédio, elevador principalmente, nas maçanetas, botoeiras, enfim, essas áreas onde está mais propícia à circulação das pessoas. Então a limpeza ela vai exigir também um racionamento nos produtos, porque os produtos de limpeza hoje já está faltando no mercado, principalmente álcool em gel. Aí de repente usar produtos alternativos e que também tem a sua eficácia, como água sanitária, enfim, né? E aí caberá você se informar sobre esses pontos. Dos reflexos da crise esperada é o reflexo financeiro econômico, e isso caberá também ao síndico fazer uma avaliação das finanças, né? O recomendado é que o condomínio tenha o seu fundo de reserva e que tenha também um fluxo de caixa que permita alguma gordura, alguma sobra, né? Então, assim como a gestão financeira individual ou doméstica, você tem que ter ali uma reserva para alguma emergência, e não é diferente no fluxo de caixa do condomínio. Então nesse momento aí você deverá ter um olhar, né, sobre as finanças do condomínio, reavaliar alguns contratos, né, as obras, né, previstas que não sejam de emergência, né, elas devem ser pausadas nesse momento, e
fazer de repente uma reanálise da previsão orçamentária, porque o condomínio ele vai passar por um processo, por um reflexo financeiro, porque os condôminos também vão passar por esse reflexo financeiro. Muitos não terão receitas nos próximos meses, né? Então você vai ter que trabalhar ali a inteligência financeira para promover economia. Algumas contas do condomínio elas tendem a aumentar. Por exemplo, o consumo de água vai aumentar porque as pessoas estão em casa, estão consumindo. E aí caberá utilizar da criatividade para observar outras contas, para fazer esse controle dessas contas e que o condomínio tenha um impacto menor possível, né, para que as despesas do condomínio, que as contas do condomínio elas sejam ali equilibradas e que não venham aí a causar mais um transtorno para os condôminos. Então, reavaliar alguns contratos, trabalhar economia de energia elétrica, economizar alguns pontos, né, que pode ser avaliado de repente em conjunto com o conselho ou de repente pedir orientação ali para a sua administradora, para que as finanças, né, já prevendo até mesmo um nível de inadimplência que deve ocorrer nos próximos meses. Então tudo isso deve ser previsto. Não deve ser suspenso ali o pagamento de fornecedores, né, porque isso vai criar futuramente ali uma bola de neve, mas deve ser reavaliado e contratado apenas o necessário, né? Então as contas do condomínio devem passar ali por um processo de enxugamento, né, e reavaliar alguns contratos, né, por exemplo, portaria 24 horas, né? Então, se de repente qual seria o impacto de ter apenas uma portaria 12 horas e não uma de 24 horas, trabalhar os contratos dentro desses aspectos, né? E dos pontos também que o síndico vai precisar trabalhar muito é a questão da comunicação. Como essa comunicação vai fluir entre o síndico, a administradora, os condôminos, né? Porque hoje está tendo aí muito ruído devido ao excesso de dados, muitos dados e pouca informação. Então, a minha sugestão é: usem ali a lista de distribuição, use o grupo de WhatsApp, mas não aquele grupo onde todos possam se manifestar, porque aí cria polêmica, mas um grupo especial onde você acione ali algumas funcionalidades de administrador de grupo, onde apenas você como administrador possa mandar as mensagens, mandar os comunicados para os condôminos. Pode ser utilizado também os aplicativos, sistemas, né? O sistema da administradora para você mandar os comunicados oficiais. E uma outra ferramenta é utilizar os vídeos, né? Então, hoje você tem aí o seu celular, tem o seu smartphone, começar a usar recados rápidos em forma de vídeo, em forma de áudio, né? Tendo uma nova dinâmica, porque a comunicação ela está dinâmica e os tradicionais editais, os tradicionais avisos circulares que eram postos no mural, talvez hoje eles não atinjam o número suficiente de condômino. E se você aí gravar o seu vídeo, dando o seu recado rápido para o condômino, você vai ser mais efetivo na sua comunicação. Então, são essas as dicas pontuais de hoje. Você se atentar para o processo de limpeza, se atentar para o processo financeiro do condomínio e também trabalhar essa questão da comunicação, ok? Um grande abraço do seu amigo e professor Odimar Manuel e nos vemos na próxima. Até mais.